A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero convidar vocês para ler comigo algumas passagens nas Escrituras sobre oração. O que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a fazer. Então, vamos começar. Abre a sua Bíblia em São Mateus 6, versículo 6 ao versículo 13. Então, vamos começar. Mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Então aqui está algo muito importante, porque quando nós entramos no nosso quarto, que vamos orar a Deus, Ele sabe o que nós faz quando estamos sozinhos. Aí Ele vai nos recompensar. Esse aqui é São Mateus 6, versículo 6. Agora o 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhe ouve, porque fala bastante. Então, isso é muito importante. Agora, o 8. Não seja igual a eles, porque seu pai sabe do que precisa antes mesmo de lhe pedirem. Então Deus já sabe tudo que vai sair da nossa boca, tudo que precisamos, tudo que vamos pedir, Deus já sabe. Mas mesmo assim, nós temos que fazer tudo conhecido diante de Deus, através das nossas orações. Agora, o 8, o 9. Vocês, portanto, orem assim: Pai nosso no céu. Eu estou lendo aqui na Bíblia hebraica. Eu vou fazer esse vídeo com essa tradução aqui hebraica, a Bíblia hebraica completa. Então, diz assim: Pai nosso no céu, teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduza a provação severa, e mantenha-nos salvo do maligno, porque o teu reino, o poder e a glória são teu para sempre. Amém. Agora o 14. Pois, se vocês perdoarem aos outros pelas ofensas cometidas por eles, seu Pai celestial também os perdoará.
Mas se vocês não perdoarem os outros pelas ofensas cometidas, seu Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, esse é um ponto muito importante, o dever de perdoar quando estamos orando. Isso foi o que o Senhor Jesus nos ensinou. Agora, no Evangelho de Marcos 11, versículo 21 ao versículo 25, o Senhor Jesus disse assim: Jesus respondeu: tenha o tipo de confiança, de fé, que procede de Deus. É uma afirmação. Sim, eu lhes digo que se alguém não duvidar no coração, mas crer que acontecerá o que diz, e disserem a este monte, atira-se no mar, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo tudo o que pedirem orando, confia que já o receberam, e assim lhe sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o Pai Celestial perdoa os pecados de vocês. Então aqui está o segredo da oração. É perdoar as pessoas para que vocês serão perdoados. Então, se nós não perdoamos, Deus também não vai nos perdoar. Agora, em Lucas 11, versículo 1 ao versículo 4, está escrito assim: um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Ao terminar, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, o Senhor Jesus ensinava os seus discípulos a orar. Por isso que nós não devemos estar copiando a oração de ninguém, mas aprender com o Senhor Jesus, que nos ensinou o dever de orar e como oramos, e a quem nós oramos. Então, vamos ver isso através dos versículos bíblicos. Então, Lucas 11, versículo 2. Ele lhes disse, ele quem? O Senhor Jesus: quando orarem, diga: Pai, que teu nome seja mantido santo, que teu reino venha, dá-nos todo dia o alimento necessário, que é o pão de cada dia. Perdoa-nos os pecados, porque também perdoamos a todos os que agiram mal contra nós. E não nos conduza a teste difícil. Então, esses era o ensinamento do Senhor Jesus. Era e é até os dias de hoje. Porque o Senhor Jesus, ele nos ensinou como nós orar e como devemos orar. E em nome de quem nós devemos orar. Então, no Evangelho de João, João 15, versículo 16, está escrito assim:
o Senhor Jesus falando: vocês não me escolheram, eu os escolhi e os comissionei a ir e a dar fruto que permaneça, para que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe concederá. Então, aqui está o segredo da oração. Pedir em nome de Jesus, foi o que ele falou. Agora, João 14, versículo 12 ao versículo 13, está escrito assim: sim, digo-lhe, quem crê em mim fará também as obras que faço. É uma afirmação de Jesus. Na verdade, fará coisas ainda maiores, porque vou para o Pai. De fato, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem algo em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Então está aqui o segredo para que as nossas orações sejam respondidas. Porque todas as nossas orações são ouvidas por Deus. Agora, respondidas são poucas, porque é aquela que é feita segundo a vontade de Deus, e não a vontade daquilo que eu quero, e nem que você quer. Eu acabei de ler João 14, versículo 12 ao versículo 15. Agora, eu vou ler João 16, versículo 23 e 24. Depois eu vou ler o versículo 26. Então, preste atenção, porque isso aqui não é ideia da minha cabeça. Foi o Senhor Jesus que ensinou tudo que nós pedimos em oração ao Pai em seu nome. Então, as nossas orações, ela tem que ser feita em nome de Jesus. Os nossos pedidos têm que ser em nome de Jesus. De outra maneira, essa oração é uma oração inventada por homem. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Então vamos lá. João 16, versículo 23 e 24. Quando esse dia chegar, vocês não me perguntarão mais nada. Aqui é uma afirmação do Senhor Jesus. Sim, eu lhes digo que tudo o que pedirem ao Pai, Ele lhes dará em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome? Peça e receberão, para que sua alegria seja completa. Então, é em nome de Jesus o nosso pedido, porque hoje a gente vê muitos pastores aí ensinando o povo a orar da maneira errada, não é da maneira que o Senhor Jesus ensinou. Então, nós devemos orar a Deus da maneira que está nas Sagradas Escrituras, da maneira que os profetas nos ensinaram, da maneira que os apóstolos nos ensinaram, da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou, meu irmão. O que os homens falam sem base nas Escrituras, joga no lixo.
Porque o que manda é o que o Senhor Jesus nos ensinou e nos mandou fazer. Isso é o que manda. Agora, no versículo 26, diz assim, João 16, 26, quando esse dia chegar, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai a seu favor, porque o próprio Pai os ama, porquanto me amarem e creram que Deus me enviou. O Pai os ama, porquanto me amarem e creram que vim de Deus. Então, vocês estão vendo aqui que é tudo em nome do Senhor Jesus? Agora, olha que coisa interessante. Em Filipenses 2, versículo 13, eu estou lendo na versão hebraica, mas você pode ler em qualquer uma. Diz assim, porque Deus é quem lhe concede a disposição e a realização do que lhe agrada. Em outras passagens, diz que Deus é o que opera tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, todos os nossos pedidos, eles vão diante de Deus, mas Deus só nos concede aquilo se for, meu irmão, da sua vontade. Às vezes, aquilo que estamos pedindo a Deus não é da vontade de Deus. Por isso que Deus, ele não nos concede. Agora que todas as nossas orações, todos os nossos pedidos são ouvidos por Deus, mas ele só responde aquele que é feito de acordo com a sua vontade. Em 1 João 5, versículo 14 e versículo 15, está escrito assim, essa é a confiança que temos na presença dele, na presença de Deus. Se pedimos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Está vendo aqui? É de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Esse é o 14. O 15, e se sabemos que ele nos ouve, seja qual for nossos pedidos, sabemos que temos o que lhe pedimos. Então você está vendo que é segundo a vontade de Deus? Essa é a confiança que temos na presença dele. Se pedimos qualquer coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, seja qual for nossos pedidos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então você está vendo aqui que a oração, ela é muito importante. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos ao Pai que está em oculto. E o Pai que está em oculto, ele vai nos conceder aquilo que é segundo a vontade dele. Porque em São Mateus 6, versículo 6, deixa bem claro, mas você, quando orar, vá para seu quarto, fecha a porta e ora
a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Se você é uma coisa na igreja, na rua você é outra. Se você é uma coisa em casa, mas no trabalho ou na rua você é outra, esse é um tipo de oração que Deus não vai responder. Isso não é invenção minha, está na sua Bíblia. Eu estou lendo aqui na Bíblia hebraica, e o segundo ponto é perdoar se você tem alguma coisa contra alguém. Antes de você orar a Deus, você perdoa. E segundo, você tem que crer. Se você tiver a fé de Deus em você, tudo que você pedir lhe será feito. Foi o que Jesus falou. Marcos 11, versículo 22, está escrito assim: Jesus respondeu: tenha o tipo de confiança, a confiança aqui é fé, que procede de Deus. Essa é a fé que Deus quer, que Deus ouve, que Deus responde. E guardar os mandamentos de Deus, segundo a sua vontade. Que Deus abençoe todos vocês e fique com Deus até o próximo vídeo, se Deus quiser.